Imaginem vocês, uma noiva de 27 anos, vestido branco dos sonhos, igreja lotada com 200 pessoas, e o noivo que simplesmente não aparece. Foi exatamente isso que aconteceu com Isadora Monteiro numa manhã de sábado em Belo Horizonte. Ali, na igreja de São Francisco, toda arrumadinha, maquiagem perfeita, buquê de rosas brancas tremendo nas mãos, esperando. Rodrigo Vasconcelos, filho do dono do Banco da Família, aquele tipo de homem que sempre teve tudo na vida, simplesmente sumiu. Deixou a pobrezinha da Isadora plantada no altar, na frente de todo mundo. O silêncio foi terrível, gente. Aquele tipo de silêncio que corta a alma. Os sussurros começaram baixinho, depois foram aumentando, até que todo mundo entendeu. O noivo tinha fugido. Mas sabe o que mais doeu? Não foi só a humilhação. Foi descobrir depois que ele deixou um bilhetinho dizendo que ela não estava à altura da posição dele. Conseguem acreditar numa coisa dessas? Agora, vocês que estão me ouvindo aí, me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo essa história e deixem um like, porque isso realmente ajuda nosso canal a crescer, porque o que Rodrigo não sabia é que estava criando a própria ruína. Ele acabou de acordar uma mulher que ia transformar aquela dor na vingança mais doce que vocês já viram na vida. Vocês precisam entender como tudo começou, porque essa história não é só sobre vingança. É sobre uma mulher que descobriu uma força que nem sabia que tinha. Naquela manhã de sábado, Isadora acordou às 5 da manhã. Sabe como é? Noiva nervosa, né? Ela tinha sonhado com aquele dia desde pequena. Vestido comprado com as economias da família toda, festa no salão do clube, lua de mel em Búzios, tudo planejado nos mínimos detalhes. A família Monteiro tinha se esforçado tanto. O pai dela, seu Antônio, tinha até pegado um empréstimo para ajudar com os gastos. A mãe, Dona Lúcia, passou meses bordando detalhes no vestido. Era o casamento do século para aquela família simples de classe média. Helena, a irmã mais velha e advogada, estava mais nervosa que a própria noiva. Sempre foi a protetora da família, sabe? Aquela pessoa que resolve os problemas de todo mundo. E naquele dia, ela tinha um pressentimento ruim, mas não falou nada para não estragar a alegria da irmã. Isa, você tem certeza de que o Rodrigo te ama de verdade? Helena perguntou enquanto ajudava a irmã a vestir o vestido. Claro que tenho. Por que você está perguntando isso hoje? Respondeu Isadora, ajeitando o véu. Não sei. É que ele sempre me pareceu meio distante. Meio como se estivesse fazendo um favor para você. Mas Isadora não quis ouvir. Estava apaixonada demais para ver os sinais que todo mundo via. Às 8 da manhã, elas chegaram na igreja. Dona Cida, a avó de 78 anos, já estava lá com aquele olhar desconfiado que só as avós têm. Esse menino tem cara de quem some na hora H, ela sussurrou para a filha. Homem que não olha nos olhos da sogra não presta, pode anotar. Mas ninguém deu ouvidos para Dona Cida. Sabe como é? A avó sempre reclama do genro, né? Às 9 horas chegaram e nada do Rodrigo. Deve estar nervoso, pensou Isadora. 9h15, nada. Trânsito, murmurou Helena, mas já estava preocupada. 9h30, o padre se aproximou. Minha filha, tentaram ligar para o noivo? Foi aí que o coração de Isadora disparou. Ela ligou. Telefone fora de área. Ligou de novo. Nada. Helena ligou para o pai de Rodrigo, o famoso Dr. Vasconcelos, dono do Banco Vasconcelos, uma das instituições financeiras mais tradicionais de Minas Gerais. Helena, eu não sei onde o Rodrigo está. A voz do homem estava estranha. Ele saiu cedo de casa e deixou uma carta. Uma carta? Que carta? Que carta, seu Vasconcelos? Uma carta para a Isadora. 15 minutos depois, Helena voltou para a igreja com um envelope nas mãos. O rosto dela estava branco como papel. Isa, você precisa ler isso. Com as mãos tremendo, Isadora abriu o envelope. A letra de Rodrigo, aquela que ela conhecia tão bem, estava ali.
Isadora, você é uma menina doce e eu tenho carinho por você. Mas preciso ser honesto. Eu preciso de alguém que esteja à altura da minha posição social. Alguém que entenda o mundo em que eu vivo. Você é especial, mas não é o que minha família espera para mim. Desculpe por fazer isso assim, mas achei que seria mais fácil para nós dois. Tenha uma vida feliz. Rodrigo, gente, conseguem imaginar? A humilhação, a dor, a vergonha. 200 pessoas na igreja, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Todo mundo viu. Todo mundo sussurrou. Todo mundo teve pena. Coitadinha da Isadora. Eu sabia que aquele menino rico não ia casar com ela. A família deve estar passando vergonha. Isadora dobrou a carta, guardou na bolsinha do vestido e fez a coisa mais digna que podia fazer naquele momento. Sorriu. Pessoal, ela disse se virando para os convidados, parece que hoje não vai ter casamento, mas a festa continua. Vamos todos para o salão comer esse bolo lindo que minha mãe encomendou. Todo mundo ficou impressionado com a classe dela, mas por dentro, Isadora estava despedaçada. A festa aconteceu mesmo assim. As pessoas comeram, beberam, tentaram animar o ambiente. Dona Cida foi a única que falou o que todo mundo pensava. Esse moleque fez um favor para minha neta. Homem que abandona a mulher no altar não presta mesmo. A Isa é jovem, bonita, inteligente, vai arrumar coisa muito melhor. Mas nos dias seguintes, a realidade bateu forte. Belo Horizonte é uma cidade grande, mas às vezes parece interior. Todo mundo se conhece, todo mundo fofoca. A história da Isadora virou assunto em todo canto, no supermercado, no salão de beleza, na padaria, no trabalho. Você soube da filha do seu Antônio? Aquela que foi largada no altar? Coitada, que vergonha. Durante uma semana, Isadora não saiu de casa. Ficou no quarto chorando, comendo sorvete, assistindo filme romântico e se perguntando onde tinha errado. Helena tentava animá-la. Isa, esquece esse idiota. Você é muito mais que ele merece. Mas a dor era profunda demais. Não era só o coração partido, era a dignidade que tinha sido pisoteada. Foi então que Dona Cida bateu na porta do quarto. Posso entrar, minha netinha? Pode, vó. A velhinha se sentou na cama e falou aquelas palavras que iam mudar tudo. Isadora, você tem duas opções. Ou fica aí chorando pelo resto da vida, ou levanta essa cabeça e mostra para esse moleque quem você realmente é. Porque você sabe o que eu acho? Eu acho que você ainda não descobriu do que é capaz. Naquela noite, Isadora tomou uma decisão. Ela ia sumir de Belo Horizonte. Ia embora sem avisar ninguém. E quando voltasse, as coisas iam ser muito diferentes. No dia seguinte, ela arrumou 2 malas, sacou suas economias do banco, comprou uma passagem de ônibus para São Paulo e deixou um bilhete para a família. Preciso de um tempo. Não se preocupem comigo. Volto quando estiver pronta. Amo vocês. E foi assim que Isadora Monteiro desapareceu da cidade que a viu nascer, levando no coração uma dor que ia se transformar na maior força da vida dela. O que ela não sabia é que estava prestes a descobrir um poder que nem imaginava ter. 3 meses depois daquele dia terrível na igreja, Isadora estava numa kitnet de 20 metros quadrados em Perdizes, São Paulo. Gente, quando eu digo kitnet pequena, é pequena mesmo. A cama virava sofá, a mesa virava escrivaninha e o banheiro era do tamanho de um armário. Mas sabe o que mais? Pela primeira vez em meses, Isadora se sentia livre. Ela tinha conseguido um emprego numa empresa de consultoria financeira no centro da cidade. Nada muito glamuroso. Era atendente, ficava no balcão recebendo clientes, organizando papéis, fazendo café para os chefes. Ganhava um salário simples, que mal dava para pagar o aluguel e a comida.
Mas a verdadeira transformação acontecia à noite. Depois de chegar do trabalho, cansada, com os pés doendo de ficar em pé o dia todo, Isadora tomava um banho rápido, esquentava um miojo e abria os livros de economia que comprava usados no sebo da Rua Augusta. Matemática financeira, princípios de macroeconomia, como funciona o mercado de capitais. Ela lia tudo com uma fome de conhecimento que nem ela sabia que tinha. Nas sextas-feiras, depois do trabalho, ela ia para a faculdade particular, onde tinha conseguido uma bolsa parcial para cursar economia. As aulas eram à noite, das 7 às 11, e ela chegava em casa quase meia-noite. Sábado de manhã, cursinho de inglês. Domingo, biblioteca pública, estudando para as provas. A vida dela virou uma rotina de estudos que beirava a obsessão. Mas sabe por quê? Porque toda vez que ela sentia vontade de desistir, lembrava daquela frase maldita do Rodrigo. Você não está à altura da minha posição. Altura? Ela murmurava sozinha na kitnet. Eu vou mostrar para você o que é altura, meu querido. Foi numa manhã de sábado, numa cafeteria em Pinheiros, que o destino deu as cartas. Isadora estava lá com seus livros espalhados na mesa, tomando um café preto e estudando para a prova de estatística, quando alguém falou: Isadora? Isadora Monteiro? Ela levantou os olhos e quase derrubou a xícara. Era Matheus Prado, aquele menino magricela com quem ela brincava na infância em Belo Horizonte. Só que o Matheus não estava mais magricela. Estava diferente. Óculos de grife, roupa bem arrumada, laptop debaixo do braço. Matheus? Nossa, que susto! O que você está fazendo aqui? Eu trabalho aqui em São Paulo, ele disse, sentando na cadeira da frente. Mas a pergunta é, o que você está fazendo aqui? Todo mundo em BH está procurando você. E foi aí que ela contou tudo para ele. A humilhação, a fuga, os estudos, os planos que nem ela mesma sabia direito quais eram. Matheus ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça. Isa, você sempre foi a pessoa mais inteligente que eu conheci. Lembra quando éramos crianças e você organizava aqueles jogos complicados que ninguém entendia? Você sempre teve uma cabeça para números e estratégia. Ah, Matheus, para com isso. Não, estou falando sério. E sabe onde eu trabalho? Numa empresa de tecnologia financeira. A gente desenvolve sistemas para bancos, consultorias, empresas de investimento. Os olhos de Isadora brilharam. Como assim? É o futuro, Isa. Algoritmos que analisam risco de crédito, sistemas que detectam fraudes, plataformas que democratizam investimentos. É uma revolução. Eles ficaram conversando por 3 horas. Matheus contou sobre o mundo das fintechs, sobre como a tecnologia estava mudando o mercado financeiro, sobre as oportunidades que estavam surgindo. Você está estudando economia, né? Que semestre? 2º. Comecei esse ano. Perfeito. Olha, na minha empresa sempre precisam de estagiários. Quer que eu veja se tem alguma vaga? Isadora sentiu o coração acelerar. Era a chance que ela estava esperando sem saber. Mas eu só tenho ensino médio completo e uns poucos meses de faculdade. Isa, conhecimento a gente aprende. O que não se ensina é determinação. E você tem uma determinação que eu nunca vi em ninguém. Na segunda-feira seguinte, Isadora estava na empresa de Matheus para uma entrevista. A Fintech Solutions ficava numa sala comercial em Pinheiros. Nada muito chique, mas o ambiente era jovem, descontraído, cheio de computadores e aqueles quadros brancos cheios de fórmulas que ela ainda não entendia. O dono da empresa, um rapaz de uns 35 anos, chamado Bruno, fez perguntas simples. Por que você quer trabalhar aqui? Porque eu quero entender como o dinheiro funciona. Como as pessoas conseguem crédito, como os bancos tomam decisões, como a tecnologia pode ajudar quem precisa. E por que isso é importante para você?
Isadora respirou fundo. Porque eu cansei de depender da boa vontade dos outros. Cansei de ser vista como pequena ou simples. Quero entender o jogo para poder jogar de igual para igual. Bruno sorriu. Você está contratada, mas aviso, aqui a gente trabalha pesado. Você vai aprender rápido ou vai embora rápido. Perfeito, respondeu Isadora. É exatamente o que eu preciso. E foi assim que começou a verdadeira transformação da Isadora. Durante o dia, ela trabalhava na Fintech Solutions, aprendendo sobre análise de dados, sistemas de crédito, regulamentações bancárias. À noite, faculdade de economia. Fins de semana, mais estudos. Mateus virou seu mentor e, sem perceber, seu melhor amigo. Ele explicava os conceitos mais complicados, emprestava livros, às vezes levava um lanche para ela, porque sabia que estava sempre sem tempo para comer direito. Isa, você precisa descansar um pouco, ele falava. Não posso, Mateus. Cada dia que eu perco é um dia a mais que eles ficam na frente. Eles quem? Todos aqueles que acham que sabem quem eu sou. Em 6 meses, Isadora já era a funcionária que mais entendia de regulamentação bancária na empresa. Em 1 ano, estava desenvolvendo relatórios que impressionavam até o Bruno. Na faculdade, as notas dela eram sempre as mais altas da turma. Os professores começaram a reparar naquela aluna quieta que fazia perguntas inteligentes e nunca faltava às aulas. Isadora, você já pensou em fazer mestrado? Perguntou o professor de macroeconomia. Ainda não terminei a graduação, professor. Sim, mas com esse ritmo de aprendizado, você tem potencial para ir longe, muito longe. Nas ligações semanais com a família, Isadora contava pouco do que estava acontecendo. Estou bem, mãe, trabalhando, estudando. Quando você volta, filha? Quando estiver pronta. Pronta para quê? Para ser quem eu sempre deveria ter sido. Helena desconfiava que a irmã estava planejando algo, mas não sabia o quê. Dona Cida, na sua sabedoria, falava para quem quisesse ouvir. Minha neta está quieta demais. Quando essa menina fica quieta assim, é porque está tramando algo grande. E estava mesmo, porque nas madrugadas em claro, depois de estudar, Isadora às vezes pegava o celular e pesquisava sobre o Banco Vasconcelos, lia as notícias financeiras, acompanhava os resultados trimestrais, observava os movimentos da empresa. Não era obsessão, era estratégia. Ela estava se preparando, para que ainda não sabia direito, mas algo dentro dela dizia que um dia, ela ia ter a chance de olhar nos olhos do Rodrigo e mostrar para ele quem realmente era Isadora Monteiro. E quando esse dia chegasse, ela estaria pronta, mais do que pronta. 1 ano e meio depois de chegar em São Paulo, Isadora não era mais a mesma pessoa. Gente, a transformação foi impressionante. Ela tinha se formado em economia, com honras ao mérito. Sabe aquela aluna que sempre tira as melhores notas? Era ela. E já estava no 1º semestre do MBA em Finanças na FGV, uma das melhores faculdades do país. Mas o que realmente mudou tudo foi uma conversa que ela teve com Mateus, numa sexta-feira à noite. Eles estavam na mesma cafeteria onde se reencontraram. Só que agora era tradição deles. Toda sexta, depois do trabalho, iam lá para conversar sobre a semana e os planos para o futuro. Isa, eu tenho uma ideia, disse Mateus mexendo no café. Uma ideia que pode mudar nossas vidas. Que ideia? Sabe todos esses sistemas que a gente desenvolve na empresa? Para análise de crédito, avaliação de risco, essas coisas? Sei. E se a gente criasse nossa própria empresa? Uma fintech focada em microcrédito para pequenos empresários? Isadora parou de mexer no açúcar e olhou bem nos olhos dele. Como assim? Isa, você trabalha no atendimento da consultoria há mais de 1 ano. Você vê quantas pessoas chegam lá desesperadas porque os bancos tradicionais negaram empréstimo? Era verdade. Todo dia aparecia gente na empresa, donos de padaria que precisavam trocar o forno,
cabeleireiras que queriam ampliar o salão, donos de lanchonete que precisavam reformar o espaço, gente trabalhadora, honesta, mas que os bancos grandes nem olhavam na cara. Mateus, criar uma empresa? A gente não tem dinheiro para isso. Isa, a gente tem algo melhor que dinheiro: conhecimento e vontade. Eu posso desenvolver a tecnologia. Você entende de análise financeira e relacionamento com o cliente. É uma combinação perfeita. Naquela noite, Isadora não conseguiu dormir. Ficou pensando na ideia. E quanto mais pensava, mais fazia sentido. No sábado de manhã, ela ligou para Mateus. Vamos fazer isso. Sério? Sério. Mas tem uma condição. Eu quero ser a presidente da empresa. Mateus riu. Claro. Você sempre foi mais ambiciosa que eu mesmo. E assim nasceu a Crédito Fácil, uma fintech dedicada a democratizar o acesso ao crédito. Nos primeiros meses, eles trabalharam de madrugada. Mateus, desenvolvendo os algoritmos na mesa da cozinha da kitnet de Isadora, ela estudando regulamentações do Banco Central e fazendo planos de negócio. O primeiro escritório foi um cantinho na própria empresa onde eles trabalhavam. O Bruno, o chefe deles, deixou usar uma mesinha nos fundos em troca de 10% da empresa. Vocês são loucos, ele falava, mas são loucos inteligentes. O primeiro cliente chegou através de uma indicação. Seu Joaquim, dono de uma oficina mecânica em Osasco, precisava de R$15 mil para comprar equipamentos novos. Tinha ido em 3 bancos diferentes. Todos negaram o empréstimo. A documentação está toda em ordem, Isadora analisou. O faturamento é constante há 5 anos. Ele tem um histórico de pagamento perfeito. Por que será que negaram? Porque ele não tem garantias suficientes, explicou Mateus. Os bancos grandes só emprestam para quem já tem dinheiro. Então nós vamos emprestar. Isa, e se ele não pagar? Mateus, olha esses documentos. Esse homem trabalha há 20 anos, nunca atrasou uma conta, tem 3 filhos na faculdade. Ele vai pagar. E sabe por quê? Porque alguém finalmente acreditou nele. E seu Joaquim pagou certinho. Em 6 meses, quitou o empréstimo e ainda indicou outros 5 clientes. Foi aí que Isadora percebeu que tinham achado o caminho certo. Em 3 meses, eles já tinham 15 clientes. Em 6 meses, 80. Em 1 ano, mais de 300 pequenos empresários espalhados por São Paulo e região. Precisamos de um escritório de verdade, disse Mateus. E de funcionários, completou Isadora. Não dá mais para fazer tudo nós dois. Alugaram uma sala comercial em Pinheiros. Nada luxuoso, mas era deles. 2 mesas, 4 cadeiras, um bebedouro e muita determinação. A primeira funcionária foi Carla, uma moça que tinha acabado de se formar em administração e topou trabalhar, ganhando pouco em troca de aprender muito. Isadora, posso fazer uma pergunta? Ela disse no 2º dia de trabalho. Claro. Por que você decidiu criar essa empresa? Digo, você é super nova. Poderia estar trabalhando em qualquer banco grande. Isadora parou de digitar e olhou pela janela. Carla, você já passou por alguma situação onde alguém te fez sentir pequena? Onde alguém disse que você não era boa o suficiente? Já, então você entende. Essa empresa não é só um negócio. É uma forma de provar que todo mundo merece uma chance. Os fins de semana de Isadora agora eram dedicados aos estudos do MBA e às estratégias da empresa. Ela lia sobre cases de sucesso, estudava concorrentes, planejava expansões. Helena ligava toda semana. Isa, quando você volta? Mamãe está com saudade. Logo, Helena. Estou terminando umas coisas aqui. Que coisas? Você vai ver. Quando eu voltar, vocês vão se orgulhar muito de mim. A gente já se orgulha, boba. Mas Isadora sabia que não era o suficiente. Ela queria mais. Queria provar algo que nem ela mesma sabia direito o quê.
Foi numa terça-feira à noite, enquanto analisava relatórios financeiros, que ela viu uma notícia que fez seu coração acelerar. Banco Vasconcelos registra queda de 15% no lucro do último trimestre. Ela clicou na matéria e leu tudo. Problemas de gestão, perda de grandes clientes, inadimplência alta. Interessante, murmurou sozinha. Abriu uma pasta nova no computador e salvou a matéria. Título da pasta: Pesquisa de mercado. Mas ela sabia que não era bem isso. Era o começo de algo maior. Nos meses seguintes, Isadora começou a acompanhar sistematicamente as notícias sobre o mercado bancário mineiro, especialmente sobre o Banco Vasconcelos. Você anda muito interessada em bancos tradicionais, observou Mateus. Conhecimento nunca é demais, ela respondeu. Mas a verdade é que Isadora estava começando a ver um padrão. O Banco Vasconcelos estava perdendo terreno para bancos mais modernos, mais ágeis. A gestão antiquada não conseguia acompanhar as mudanças do mercado. E um pensamento começou a germinar na cabeça dela, um pensamento que a assustava e a empolgava ao mesmo tempo. E se... Não, ainda era cedo demais para pensar nisso. Ela precisava construir mais, crescer mais, se fortalecer mais. Mas a semente estava plantada. E Isadora Monteiro tinha aprendido uma coisa importante. Sementes, com cuidado e paciência, sempre se transformam em árvores. Árvores grandes o suficiente para dar sombra, ou para cair em cima de quem não esperava. 2 anos depois daquele dia terrível na igreja, Isadora estava sentada numa sala de reuniões da revista Exame em São Paulo. Do outro lado da mesa, uma jornalista a entrevistava para uma matéria especial sobre jovens empreendedores que estavam revolucionando o mercado financeiro. Isadora, com apenas 29 anos, você já tem uma empresa que compete diretamente com bancos tradicionais. Como chegou até aqui? Isadora sorriu. Não mais o sorriso tímido da menina que foi abandonada no altar, mas o sorriso confiante de uma mulher que sabia exatamente o que queria. Foi uma jornada de muito estudo e determinação. Eu acredito que todo mundo merece uma oportunidade de crescer, independente do tamanho do seu negócio. Mas enquanto respondia às perguntas, a mente dela estava em outro lugar. Porque naqueles 2 anos, a Crédito Fácil tinha crescido de uma forma que nem ela mesma imaginou. Depois da matéria na Exame, que saiu com o título A Mulher que Democratizou o Crédito, as coisas aconteceram muito rápido. Primeiro, chegaram os investidores. Gente séria, com dinheiro sério, querendo comprar parte da empresa. Isadora, vocês têm algo muito especial aqui, disse Roberto Fernandes, um dos investidores mais respeitados do país. O algoritmo que vocês desenvolveram para a análise de risco é revolucionário. Era verdade. Mateus tinha criado um sistema que conseguia avaliar o potencial de pagamento de pequenos empresários usando dados que os bancos tradicionais nem olhavam. Histórico de conta de luz, água, telefone, movimentação no cartão de débito até a regularidade dos depósitos. A gente quer investir 5 milhões na empresa, continuou Roberto, em troca de 20% das ações. 5 milhões! Isadora quase caiu da cadeira. Lembrou da kitnet em Perdizes, dos miojos na madrugada, das noites sem dormir estudando. Aceito, ela disse, mas com uma condição. Eu continuo sendo a presidente e tendo a palavra final em todas as decisões. Fechado. Com o investimento, eles mudaram para um escritório na Faria Lima, aquela avenida famosa onde ficam os grandes bancos e empresas de São Paulo. Era um andar inteiro, com sala de reuniões, copa moderna, até uma mesa de ping-pong para os funcionários. Agora, eles tinham 50 funcionários, atendiam clientes em 5 estados e processavam mais de 1.000 empréstimos por mês. Mas o que deixava a Isadora mais orgulhosa eram as histórias dos clientes.
Como a Dona Maria, que conseguiu empréstimo para ampliar sua confeitaria e agora tinha 3 funcionários. Ou o Carlos, que reformou sua oficina e triplicou o faturamento. Ou a Patrícia, que abriu o 2º salão de beleza. Vocês mudaram minha vida, Dona Maria falava toda vez que ligava para agradecer. E era isso que movia Isadora, saber que estava realmente fazendo diferença na vida das pessoas. Mas havia outro motivo, mais pessoal, que a deixava empolgada com o sucesso da empresa. Nas suas pesquisas sobre o mercado financeiro, que agora faziam parte do trabalho, ela tinha descoberto algo interessante sobre o Banco Vasconcelos. Eles estavam perdendo clientes para fintechs como a dela. Mateus, olha isso aqui. Ela mostrou uma planilha no computador. O Banco Vasconcelos perdeu 25% dos contratos de pessoa jurídica no último ano. Nossa, isso é muito. É. E sabe por quê? Porque eles continuam com aquelas práticas antigas. Muita burocracia, taxas altas, demora na análise. As empresas estão migrando para soluções mais modernas. Como a nossa? Exatamente como a nossa. Naquela noite, Isadora ficou até tarde no escritório, sozinha, estudando os relatórios financeiros do Banco Vasconcelos. Eles eram uma empresa de capital aberto, então as informações eram públicas. E quanto mais ela estudava, mais via que havia problemas sérios: inadimplência alta, perda de market share, custos operacionais excessivos. Eles estão vulneráveis, ela murmurou para si mesma. Foi nessa época que Dona Cida apareceu de surpresa em São Paulo. Isadora quase morreu de susto quando a secretária avisou que tinha uma senhora na recepção perguntando pela patroa. Vó, o que a senhora está fazendo aqui? Vim ver se minha neta virou empresária ou se está mentindo para a família. Dona Cida falou, olhando ao redor do escritório com aqueles olhinhos espertos. Nossa Senhora, que lugar bonito! Isadora fez questão de mostrar tudo para a avó. As salas, os funcionários, os computadores, até a mesa de ping-pong. E todo esse povo trabalha para você? Para a gente, vó. Somos uma equipe. Ai, que orgulho! Minha netinha virando patroa. Dona Cida se emocionou. Sabe o que eu sempre falei? Que você ia longe, muito longe. No almoço, numa churrascaria perto do escritório, Dona Cida trouxe as novidades de Belo Horizonte. Sabe do Rodrigo? O coração de Isadora pulou uma batida, mas ela se controlou. O que tem ele? Casou com uma tal de Fernanda, filha de não sei que senador lá. Festa pomposa, igualzinha ia ser a sua. Mas já estão falando que o casamento não vai bem. Ah, é? É sim. A menina é mimada, gastadeira, e ele, coitado, está preocupado porque parece que os negócios do pai não andam nada bem. Isadora quase engasgou com o refrigerante. Como assim? Ai, minha filha, você sabe que eu entendo pouco dessas coisas. Mas o pessoal comenta que o banco está com problemas, perdendo clientes, sabe? Depois que Dona Cida voltou para Belo Horizonte, Isadora ficou pensativa. As informações batiam com o que ela tinha pesquisado. Numa quinta-feira à noite, ela chamou Mateus para uma conversa séria. Mateus, eu quero fazer uma pergunta e quero que você seja sincero comigo. Claro. Você acha que nossa empresa tem potencial para crescer muito mais? Tenho certeza. A gente está só no começo. E se eu disser que tenho um plano grande, ambicioso, meio maluco? Mateus a conhecia bem o suficiente para saber que quando ela falava assim, era coisa séria. Que tipo de plano? Isadora respirou fundo. Um plano que pode nos transformar numa das maiores empresas do setor financeiro do Brasil. Isa, do que você está falando? Mateus, e se eu disser que existe uma forma da gente não só competir com os bancos tradicionais, mas comprar um deles? O rosto de Mateus ficou branco. Comprar um banco? Isa, você está falando sério? Estou. Tem um banco em Minas que está com problemas sérios.
Problemas que podem virar oportunidades para quem souber jogar o jogo direito. Né? Que banco? Isadora olhou nos olhos do melhor amigo e disse: o Banco Vasconcelos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isa, você está falando do banco da família do seu ex-noivo? Estou. Você quer comprar o banco do cara que te deixou no altar? Não, Mateus, eu quero comprar o banco e mostrar para ele que aquela menina simples que não estava à altura, agora é a dona do negócio da família dele. Mateus ficou em silêncio por um longo minuto. Depois, um sorriso lento apareceu no rosto dele. Sabe de uma coisa, Isa? Isso é a coisa mais louca e mais genial que você já pensou. Então você está comigo? Estou, mas me responde uma coisa. Isso é vingança ou oportunidade de negócio? Isadora sorriu. Aquele sorriso que ela tinha aprendido a ter quando sabia exatamente o que queria. Por que não pode ser os dois? E foi assim que começou o plano mais ambicioso da vida de Isadora Monteiro. Transformar a dor de uma humilhação pública na aquisição do império financeiro de quem a desprezou. Ela ainda não sabia como, mas sabia que ia conseguir. Depois daquela conversa com Mateus, Isadora virou uma verdadeira detetive financeira. Gente, a determinação dela era impressionante. Todo dia, depois do expediente na Crédito Fácil, ela ficava até tarde pesquisando tudo sobre o Banco Vasconcelos. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Relatórios trimestrais, notícias dos últimos 5 anos, movimentações na Bolsa de Valores, até quem eram os principais acionistas. Mateus, olha o que eu descobri, ela falou numa manhã, mostrando uma planilha cheia de números. O Banco Vasconcelos perdeu 40% do valor das ações nos últimos 2 anos. Nossa, isso é grave, muito grave. E sabe por quê? Porque eles não conseguiram se adaptar às mudanças do mercado. Continuaram com aquela mentalidade antiga. Só emprestar para quem já tem dinheiro, muita burocracia, atendimento ruim. Mateus balançou a cabeça. É exatamente o contrário do que a gente faz. Exato! Enquanto eles perdiam clientes, a gente crescia. Enquanto eles complicavam, a gente simplificava. Mas a descoberta mais importante veio através de um contato que Isadora fez no mercado financeiro. Roberto Fernandes, aquele investidor que tinha colocado dinheiro na Crédito Fácil, convidou ela para um almoço numa terça-feira. Isadora, você tem feito um trabalho excepcional. Estou impressionado com o crescimento da empresa. Obrigada, Roberto, mas tenho certeza que você não me chamou aqui só para elogios. Roberto riu. Esperta como sempre. Não chamei. Quero fazer uma proposta. Conheço alguns investidores que estão interessados em comprar participações em bancos tradicionais que estão com dificuldades. O coração de Isadora acelerou. Que tipo de bancos? Bancos regionais, principalmente. Instituições com nome no mercado, mas que estão perdendo competitividade. A ideia é modernizar, trazer tecnologia, mudar a gestão. E você tem algum em mente? Tenho sim. Na verdade, tem um em Minas Gerais que está muito interessante. O Banco Vasconcelos. Isadora quase derrubou o copo d'água. Tentou disfarçar, mas Roberto percebeu. Você conhece? Conheço de nome. É uma instituição tradicional em Belo Horizonte. Exatamente. 90 anos de mercado, clientela fiel, mas gestão completamente ultrapassada. Eles estão perdendo dinheiro há 3 trimestres consecutivos. E qual seria a proposta? Formar um grupo de investidores para comprar 51% das ações. Com isso, assumiríamos o controle da gestão e poderíamos modernizar tudo. Isadora tentou manter a voz calma. E quanto seria necessário para uma operação dessas? Pelos nossos cálculos, cerca de 80 milhões. 80 milhões. Era muito dinheiro, mas não impossível, considerando os contatos que Roberto tinha.
E você gostaria que eu participasse dessa operação? Gostaria. Você entende de tecnologia financeira, tem experiência com crédito e, principalmente, você tem visão de futuro. Seria perfeita para liderar a transformação do banco. Isadora saiu daquela reunião com a cabeça a mil. Era a oportunidade que ela estava esperando, mas que chegou mais rápido do que imaginava. E aí, pessoal, o que vocês estão achando até agora? Deixem o like se vocês também acreditam que, às vezes, as melhores oportunidades surgem quando a gente menos espera. Naquela noite, ela ligou para Helena. Isa, que surpresa! Como você está? Estou bem, Rê. Preciso te fazer uma pergunta. Claro. E você ainda tem contatos no mercado financeiro de BH? Gente que trabalha em bancos, consultorias, tenho alguns. Por quê? Preciso de algumas informações sobre o Banco Vasconcelos. Nada confidencial. Só dados que estão no mercado, mas que talvez não cheguem até São Paulo. Helena ficou em silêncio por um momento. Isa, você está planejando alguma coisa? Talvez, mas ainda não posso falar. Tem a ver com o Rodrigo? Isadora hesitou. De certa forma, sim. Ai, minha irmã, você me preocupa às vezes. Mas Helena ajudou. No fim da semana, ligou com informações preciosas. Isa, conversei com alguns colegas. O Banco Vasconcelos está realmente com problemas sérios. Que tipo de problemas? Perda de grandes clientes, inadimplência alta, custos operacionais exagerados. E tem mais. O próprio Rodrigo está na diretoria agora. E pelos comentários, não está indo muito bem. Como assim? Parece que ele não tem muito jeito para negócios. O pai colocou ele lá mais por obrigação familiar do que por competência. Isadora anotou tudo mentalmente. E a família? Como eles estão financeiramente? Ah, eles ainda têm muito dinheiro, mas se o banco continuar perdendo valor, podem ter problemas sérios. Nos dias seguintes, Isadora mergulhou ainda mais fundo nas pesquisas. Descobriu que a família Vasconcelos possuía 60% das ações do banco, mas 30% estavam espalhadas entre pequenos investidores e 10% eram negociadas na bolsa. Mateus, se alguém conseguisse comprar essas ações espalhadas, mais as que estão na bolsa, teria 40% do banco. Sim, mas ainda seria minoria. Mas se conseguisse convencer alguns membros da família a vender mais 11% das ações, aí teria 51% e o controle. Exatamente. Eles passaram semanas estudando a estrutura acionária, os estatutos da empresa, as regras para a mudança de controle. Foi então que Isadora teve uma ideia brilhante. Mateus, e se a gente não aparecesse como compradores diretos? Como assim? E se a gente usasse fundos de investimento como intermediários? Eles comprariam as ações em nome próprio, mas na verdade estariam agindo por nossa conta. Isso é legal. Perfeitamente legal. Acontece o tempo todo no mercado financeiro. E qual seria a vantagem? A família Vasconcelos não saberia quem está por trás da compra. Para eles, seria apenas investidores normais interessados no banco. Mateus sorriu. Isa, você é um gênio do mal. Não sou do mal, sou dos negócios. Roberto adorou a ideia quando ela apresentou o plano. Isadora, isso é estratégia de alto nível. Vou conversar com meus contatos para formar o consórcio de fundos. E quanto tempo você acha que levaria? Se tudo correr bem, 6 meses. 6 meses. Era tempo suficiente para Isadora preparar todos os detalhes da operação. Durante esses meses, ela fez algo que surpreendeu até ela mesma. Começou a estudar sobre o próprio Rodrigo. Não por curiosidade pessoal, mas por estratégia. Ela precisava entender como ele pensava, como tomava decisões, quais eram os pontos fracos dele como gestor. Descobriu que ele tinha formação em administração, mas nunca tinha trabalhado fora da empresa da família. Descobriu que era impulsivo, que gostava de projetos grandiosos, mas não tinha paciência para detalhes.
É o tipo de pessoa que vai tentar resistir à mudança até o último minuto, ela comentou com Mateus. Mas quando perceber que perdeu o controle, vai entrar em pânico. E quando isso acontecer, aí vai ser a hora de mostrar para ele quem realmente manda. Em dezembro, 3 anos depois de ter sido abandonada no altar, Isadora recebeu a ligação que estava esperando. Isadora, conseguimos. O consórcio já comprou 38% das ações do Banco Vasconcelos e temos mais 15% da família Vasconcelos que estão dispostos a vender. E isso significa que você vai ser a nova controladora do Banco Vasconcelos. Parabéns, você conseguiu. Isadora desligou o telefone e ficou olhando pela janela do escritório. São Paulo estava linda naquela tarde, o sol iluminando os prédios da Faria Lima. 3 anos atrás, ela era uma menina humilhada, chorando de vestido de noiva. Agora, era uma empresária prestes a comprar o banco da família que a desprezou. A vingança seria doce, mas mais do que isso, seria justa. Obrigada por ter ficado até aqui comigo nessa história, pessoal, porque o melhor ainda está por vir. Janeiro de 2025. 3 anos e 2 meses depois daquele sábado terrível na igreja, Isadora estava no aeroporto de Congonhas esperando o voo para Belo Horizonte. Mas não era mais a mesma Isadora que tinha fugido de madrugada numa rodoviária. Essa mulher usava um terno azul marinho sob medida, carregava uma pasta de couro italiana e tinha o olhar de quem sabia exatamente aonde queria chegar. O celular tocou. Era Mateus. Isa, tem certeza de que não quer que eu vá junto? Tenho certeza. Essa parte eu preciso fazer sozinha. Você está nervosa? Isadora olhou o próprio reflexo no vidro do aeroporto. Não estou nervosa, Mateus. Estou completa. Sabe aquela sensação de que você nasceu para um momento específico da sua vida? É isso que eu estou sentindo. Quando vai ser a reunião? Amanhã às 14h, na sede do Banco Vasconcelos. E você vai se identificar para eles? Vou. Na hora certa, do jeito certo. O voo durou 1 hora, mas para Isadora pareceu uma eternidade. Ela usou o tempo para revisar mentalmente todos os detalhes da operação, os documentos que comprovavam a aquisição das ações, a estratégia para a apresentação, até as palavras que ia usar quando se apresentasse como a nova controladora. Chegando em Belo Horizonte, pegou um táxi direto para o hotel. Não queria avisar a família ainda. Essa volta precisava ser um segredo até o momento certo. No quarto do hotel, ela se olhou no espelho. 3 anos tinham mudado tudo. O cabelo estava mais moderno, a postura era de executiva, até a forma de andar era diferente. Rodrigo Vasconcelos, ela disse para o espelho, você não faz ideia do que está chegando. Naquela noite, ela não conseguiu dormir direito. Ficou na varanda do hotel olhando Belo Horizonte iluminada, pensando em como a vida pode dar voltas incríveis. Às 6 da manhã, o telefone tocou. Era Helena. Isa, nossa, que surpresa! Como você está? Oi, Rê, estou em BH. Como assim você está em BH? Desde quando? Onde você está? Desde ontem à noite. Estou no hotel, mas não posso ver vocês ainda. Por que não? Porque primeiro eu preciso resolver uma coisa, mas prometo que amanhã conto tudo para vocês. Isa, você está me deixando preocupada. Que coisa! Helena, lembra que você sempre disse que eu ia surpreender todo mundo? Lembro. Então, prepara o coração, porque você não faz ideia do que está vindo. Depois de desligar, Isadora tomou um banho demorado, escolheu cuidadosamente a roupa, o terno cinza chumbo que transmitia autoridade, e desceu para tomar café. No restaurante do hotel, uma conversa na mesa ao lado chamou sua atenção. Você soube que o Banco Vasconcelos está com problemas sérios. Soube sim. Dizem que perderam vários clientes grandes. E parece que tem investidor interessado em comprar parte do banco. Sério? Que bom,
porque se continuar assim vai quebrar. Isadora quase riu. Se eles soubessem quem era o investidor interessado, às 10 da manhã, ela estava na frente do prédio do Banco Vasconcelos, no centro de Belo Horizonte. Era um edifício imponente, de arquitetura clássica, que transmitia tradição e solidez. Em algumas horas, ela pensou, isso tudo vai ser meu. Mas ainda era cedo para a reunião. Ela foi dar uma volta pela cidade, rever os lugares da infância, da adolescência. Passou na frente da antiga escola, da casa onde cresceu, até na igreja de São Francisco, onde tinha sido humilhada. Obrigada, ela sussurrou olhando para a igreja. Obrigada por ter me ensinado que às vezes a gente precisa ser quebrada para descobrir como é forte. Meio-dia, hora do almoço com Helena. Elas se encontraram num restaurante discreto perto do centro. Helena quase não reconheceu a irmã. Meu Deus, Isa, você está diferente. Diferente? Como? Mais poderosa, mais segura. Você parece uma executiva de filme. Elas pediram a comida, mas Helena estava ansiosa demais para comer. Agora conta tudo. O que você está fazendo aqui? Por que todo esse mistério? Isadora respirou fundo. Helena, lembra quando eu saí daqui e você perguntou se tinha a ver com o Rodrigo? Lembro. Eu disse que, de certa forma, tinha. E tinha mesmo. Isa, estes 3 anos eu não estava só estudando e trabalhando. Eu estava me preparando para algo. Para o quê? Para isso. Isadora mostrou para a irmã um documento oficial. Isso é o quê? É a comprovação de que agora eu sou dona de 51% das ações do Banco Vasconcelos. Helena ficou olhando o papel por 1 minuto inteiro, sem conseguir processar a informação. Isa, isso significa que em 2 horas eu vou entrar naquele banco como a nova presidente. Você comprou o banco do Rodrigo? Comprei. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Depois começou a rir. Uma risada baixa, que foi crescendo até virar gargalhada. Ai, meu Deus do céu! Minha irmã comprou o banco do ex-noivo que a deixou no altar. Isso é coisa de filme. É coisa da vida real, Helena. Mas como? Como você conseguiu tanto dinheiro? Isadora contou tudo. A empresa em São Paulo, os investidores, a estratégia para comprar as ações sem ser identificada. Isa, eu estou impressionada e orgulhosa e meio com medo do que você vai fazer com o Rodrigo. Não vou fazer nada demais. Vou apenas mostrar para ele quem realmente é Isadora Monteiro. Às 2 horas em ponto, Isadora estava na recepção do Banco Vasconcelos. Boa tarde, eu tenho reunião com o Conselho Administrativo. Seu nome, por favor? Isadora Monteiro. Sou da Crédito Fácil Investimentos. A recepcionista checou a agenda. Pode subir, 15º andar, sala de reuniões. No elevador, Isadora fechou os olhos e lembrou das palavras da dona Cida. Quando essa menina fica quieta assim, é porque está tramando algo grande. Ela estava certa, vó. Estava tramando algo muito grande. As portas do elevador se abriram. Era a hora. O 15º andar do Banco Vasconcelos era exatamente como Isadora imaginava. Luxuoso, imponente, com aquele cheiro de madeira nobre e poder antigo. A secretária a conduziu até uma sala de reuniões enorme, com uma mesa oval que comportava pelo menos 20 pessoas. Na parede, retratos dos fundadores do banco, incluindo o avô de Rodrigo. Em alguns minutos, eles vão se juntar à senhora, disse a secretária. Posso oferecer um café? Não, obrigada. Isadora se sentou na cabeceira da mesa. Não por acaso, mas por estratégia. Quem controla a cabeceira da mesa, controla a reunião. Ela tirou da pasta os documentos que comprovavam a aquisição das ações e os colocou organizadamente na sua frente. Cada papel no lugar certo, cada evidência da nova realidade. 5 minutos depois, a porta se abriu.
O primeiro a entrar foi Dr. Vasconcelos, o pai de Rodrigo. Um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, terno caro, mas com aquela expressão de quem não estava dormindo bem ultimamente. Atrás dele vieram mais 4 pessoas, outros membros do conselho administrativo. E por último, Rodrigo. 3 anos podem parecer pouco tempo, mas mudaram muito os dois. Ele estava mais velho, com algumas rugas ao redor dos olhos e, principalmente, tinha perdido aquela arrogância que Isadora lembrava. Parecia cansado. Quando Rodrigo a viu, parou na porta como se tivesse levado um choque. Isadora. A voz dele saiu estranha, quase um sussurro. Rodrigo. Ela respondeu com a voz calma, profissional. Que prazer te ver novamente. Dr. Vasconcelos olhou confuso de um para o outro. Vocês se conhecem? Conhecemos sim, disse Isadora, se levantando e estendendo a mão para cumprimentar o homem. Sou Isadora Monteiro, da Crédito Fácil Investimentos, e vim aqui para falar sobre o futuro desta instituição. Futuro? Rodrigo ainda estava em choque. Pai, eu não entendo. Que futuro? Sente-se, por favor, Isadora disse, indicando as cadeiras. Ela estava assumindo o controle da reunião desde o primeiro minuto. Quando todos se sentaram, ela abriu a pasta e tirou o primeiro documento. Senhores, vou ser direta. Nas últimas semanas, um consórcio de investidores que represento adquiriu 51% das ações do Banco Vasconcelos. O silêncio na sala foi total. Como disse, 51%. Ela repetiu, deixando a informação afundar. Isso significa que agora somos os controladores desta instituição. Dr. Vasconcelos ficou branco. Isso é impossível. As ações da família não estavam à venda. Não todas, Isadora disse calmamente. Mas 15% das ações familiares foram vendidas no último mês, somadas aos 36% que compramos de pequenos investidores e do Mercado Livre. Ela mostrou os documentos, um por um. Aqui estão todas as transações devidamente registradas na CVM. Tudo legal, tudo transparente. Rodrigo finalmente conseguiu falar. Mas por quê? Por que vocês querem o nosso banco? Isadora olhou bem nos olhos dele. Aquele mesmo olhar azul que um dia a fez suspirar, agora a deixava completamente fria. Porque este banco tem 90 anos de tradição, uma base sólida de clientes e um potencial enorme que está sendo desperdiçado por uma gestão, como posso dizer, inadequada. A palavra inadequada foi como um tapa na cara de Rodrigo. Inadequada. Rodrigo, nos últimos 2 anos vocês perderam 40% dos clientes corporativos, o lucro caiu 60% e as ações desvalorizaram pela metade. Se isso não é gestão inadequada, eu não sei o que é. Dr. Vasconcelos tentou se recompor. Senhorita Monteiro, mesmo que isso seja verdade, nós ainda somos uma família tradicional no mercado financeiro. Temos experiência, conhecemos nossos clientes. Dr. Vasconcelos, com todo respeito, tradição sem inovação é só nostalgia. E nostalgia não paga conta. Ela abriu outra pasta. Aqui estão nossos planos para modernizar completamente o banco. Digitalização dos processos, novos produtos financeiros, parcerias com fintechs, programas de microcrédito. Microcrédito? Rodrigo disse com desdém. Nosso banco não trabalha com pobres. E foi aí que Isadora sorriu. Aquele sorriso frio que ela tinha aprendido a ter quando sabia que tinha ganhado. Rodrigo, pobres, como você chama, são 70% da população brasileira. E são exatamente eles que vão gerar os lucros dos próximos 10 anos. Enquanto vocês ficam presos nessa mentalidade elitista, bancos como o meu faturam milhões atendendo esse público. Bancos como o seu. Sim, a Crédito Fácil, que eu fundei e presido, já atendeu mais de 50 mil clientes e tem faturamento de 200 milhões por ano. O rosto de Rodrigo foi mudando conforme ele processava a informação. Você fundou uma empresa?
Fundei, e agora comprei a empresa da sua família. Dr. Vasconcelos tentou uma última cartada. Senhorita Monteiro, nós podemos negociar. Talvez uma sociedade, uma parceria. Doutor, não há o que negociar. Nós já somos os donos. A única questão é se vocês querem permanecer na empresa em novos cargos ou se preferem buscar outras oportunidades no mercado. Outros cargos? Rodrigo se levantou, nervoso. Eu sou vice-presidente deste banco. Era, Isadora corrigiu. Era vice-presidente, porque a partir de amanhã haverá uma nova estrutura administrativa. Ela se levantou também, colocando os papéis de volta na pasta. Vou dar 48 horas para vocês decidirem se querem continuar trabalhando aqui, obviamente em posições compatíveis com suas competências. E que posições seriam essas? Perguntou o Dr. Vasconcelos. Para o senhor que tem experiência e conhece os clientes antigos, posso oferecer uma consultoria sênior. Para Rodrigo, ela olhou para ele com aquela expressão profissional, fria. Para Rodrigo, posso oferecer um cargo de gerente de relacionamento. Salário inicial de R$ 8.000. Rodrigo ficou roxo de raiva. R$ 8.000? Eu ganho 10 vezes isso. Ganhava. Isadora corrigiu novamente. E só ganhava porque era filho do dono. Agora vai ganhar conforme sua competência. Ela pegou a pasta e se dirigiu para a porta. Ah, Rodrigo, mais uma coisa. Ele olhou para ela ainda em choque. Obrigada. Obrigada pelo quê? Por ter me deixado na igreja naquele dia. Foi o melhor presente que alguém já me deu na vida. E com essas palavras, Isadora saiu da sala, deixando para trás um silêncio absoluto e 4 homens completamente atordoados. No elevador, descendo para o térreo, ela finalmente permitiu que um sorriso verdadeiro aparecesse no rosto. A menina que chorou de vestido de noiva tinha acabado de comprar o império de quem a humilhou. E era só o começo. 2 semanas depois daquela reunião histórica, Isadora estava sentada na cadeira presidencial do Banco Vasconcelos. A mesma sala onde Dr. Vasconcelos comandou por 30 anos agora tinha uma nova dona. As mudanças começaram no primeiro dia. Bom dia, ela disse para os funcionários reunidos no auditório principal. Eu sou Isadora Monteiro, a nova presidente desta instituição, e vim aqui para falar sobre o futuro que vamos construir juntos. 100 funcionários a olhavam com curiosidade misturada com apreensão. Mudança de comando sempre deixa todo mundo nervoso, né? Primeiro, quero que vocês saibam que não haverá demissões em massa. Vamos avaliar cada setor, cada função, e quem estiver disposto a se adaptar às mudanças terá espaço aqui. Um suspiro de alívio coletivo. Segundo, este banco vai deixar de ser uma instituição elitista para se tornar um banco do povo. Vamos oferecer crédito para pequenos empresários, microempreendedores, pessoas que os bancos tradicionais ignoram. Terceiro, vamos modernizar completamente nossos sistemas. App mobile, internet banking de verdade, processos digitais. Chega de burocracia desnecessária. Uma funcionária mais velha, que devia trabalhar lá há uns 20 anos, levantou a mão. Presidenta, mas e os clientes antigos? Eles não vão estranhar tantas mudanças? Excelente pergunta. Os clientes antigos continuarão tendo o atendimento personalizado de sempre. Mas agora também vamos poder oferecer produtos melhores, mais ágeis, mais modernos. Todo mundo sai ganhando. Nos primeiros dias, Isadora trabalhou quase 16 horas por dia conhecendo todos os setores, entendendo os processos, identificando os gargalos e descobriu coisas impressionantes. Mateus, você não vai acreditar, ela falou numa videoconferência com São Paulo. Eles têm um sistema de aprovação de empréstimo que demora 15 dias. 15 dias. A gente aprova em 2 horas. Nossa! E tem mais, eles só emprestam para quem tem renda mínima de R$ 10.000, estão deixando passar 80% do mercado.
Isa, você tem trabalho para uns 5 anos aí? Tenho mesmo, mas vai ser divertido. A primeira grande mudança foi na diretoria. Dr. Vasconcelos decidiu aceitar a consultoria sênior. Era um homem experiente, conhecia os clientes antigos e Isadora sabia que precisava dele para a transição. Dr. Vasconcelos, quero que o senhor continue cuidando dos clientes corporativos tradicionais. Eles confiam no senhor, respeitam sua experiência. Obrigado, Isadora. Confesso que estava com medo de ser posto para escanteio. Nunca. Experiência a gente não compra em lugar nenhum. Rodrigo, por outro lado, não aceitou a proposta de gerente de relacionamento. Jamais vou trabalhar sob suas ordens, ele disse numa conversa tensa no escritório dela. Tudo bem, Isadora respondeu calmamente. É uma escolha sua. Você acha que conseguiu me humilhar? Que se vingou? Isadora parou de digitar e olhou para ele. Rodrigo, isso nunca foi sobre vingança. Foi sobre oportunidade de negócio. Se você tivesse competência para o cargo, eu te manteria. Competência? Eu trabalho neste banco há 5 anos. E em 5 anos, o que você conquistou? Quais projetos você liderou? Que resultados você trouxe? Rodrigo ficou em silêncio. É isso mesmo, Rodrigo. Você trabalhou aqui 5 anos como filho do dono, não como profissional. Agora, se quiser trabalhar aqui como profissional, precisa provar seu valor. Nunca. Então te desejo sorte em seus próximos desafios. E foi assim que Rodrigo Vasconcelos saiu do banco da própria família. Com a nova diretoria montada, Isadora começou a implementar as mudanças tecnológicas. Trouxe uma equipe da Crédito Fácil para instalar os novos sistemas. Em 3 meses, o banco tinha um aplicativo mobile de primeira linha, processo de aprovação automatizado e plataforma digital completa. Dona Isadora, disse Carla, a primeira funcionária da Crédito Fácil, que agora era gerente de inovação do banco, os resultados do primeiro trimestre chegaram. E então, aumento de 35% na carteira de clientes, redução de 50% no tempo de aprovação de empréstimos e, pela primeira vez em 2 anos, lucro. Isadora sorriu. Não era só sobre vencer o Rodrigo. Era sobre transformar uma instituição antiquada numa empresa moderna e eficiente. Mas as mudanças não pararam por aí. Um dos projetos que ela mais queria implementar era o programa de microcrédito para empreendedores de periferia. Pessoal, ela falou na reunião semanal da diretoria, quero que vocês conheçam a Dona Conceição. Uma senhora de uns 50 anos, negra, sorriso largo, entrou na sala de reuniões. Dona Conceição tem uma confeitaria na região do Barreiro. Trabalha há 10 anos fazendo doces em casa, tem clientela fiel, mas nunca conseguiu empréstimo para formalizar o negócio. Por que não conseguia? Perguntou um diretor. Porque ela não tinha garantias suficientes para os bancos tradicionais. Mas olhem os números dela. Isadora mostrou uma planilha com o faturamento, histórico de vendas, comprovantes de pagamentos. Faturamento mensal de R$8.000, constante há 2 anos. Nunca atrasou conta de luz, água, telefone, cliente ideal. E o que ela precisa? R$20.000 para alugar um ponto comercial e comprar equipamentos profissionais. E vocês vão emprestar? Já emprestamos, na semana passada. Dona Conceição sorriu. A Dona Isadora foi a primeira pessoa que acreditou no meu sonho. Agora vou ter minha confeitaria de verdade. Projetos como esse se multiplicaram. Em 6 meses, o banco tinha uma carteira de 1.000 microempreendedores, com inadimplência de apenas 2%. Vocês estão vendo? Isadora falava nas reuniões. As pessoas querem pagar, só precisam de uma oportunidade. Helena visitava o banco toda semana, ainda impressionada com a transformação da irmã. Isa, você está no jornal de novo. Era uma matéria sobre os novos líderes do mercado financeiro mineiro.
Isadora Monteiro revoluciona banco tradicional em tempo recorde. Helena leu. A jovem executiva que transformou uma instituição centenária num exemplo de inovação. Para com isso, Não vou parar, não. Eu tenho muito orgulho de você. Mas nem tudo eram flores. A concorrência começou a perceber que o Banco Vasconcelos tinha voltado ao jogo. E alguns bancos tradicionais não gostaram nada da nova concorrência. Presidenta, disse o gerente jurídico numa manhã, estamos sendo processados pelo Banco Central. Por quê? Alegam que nossos critérios de análise de crédito são muito flexíveis. Nossos critérios são tecnológicos e eficientes, muito diferentes dos critérios antiquados dos concorrentes. É exatamente por isso que estão processando. Isadora riu. Sabem o que isso significa? Que estamos incomodando. E quando você incomoda, é porque está fazendo a diferença. O processo foi arquivado 3 meses depois. Os auditores do Banco Central concluíram que os critérios eram não apenas legais, mas exemplares para o mercado. Em dezembro, 1 ano depois de assumir o banco, Isadora recebeu um telefonema inesperado. Isadora Monteiro? Sim. Aqui é do Prêmio Executivo do Ano da revista Exame. Você foi escolhida como a executiva do ano no setor financeiro. Isadora quase derrubou o telefone. A cerimônia foi em São Paulo, num hotel 5 estrelas, com os principais executivos do país. Mateus foi como acompanhante dela. Isa, você tem noção do que conquistou? Estou começando a ter. De humilhada no altar a executiva do ano em 3 anos. E isso é história de filme. É história de quem não desistiu, Mateus. No discurso de premiação, Isadora falou algo que emocionou toda a plateia. Este prêmio não é só meu. É de todos os pequenos empresários que acreditaram em si mesmos, de todos os funcionários que toparam mudar junto comigo e, principalmente, é de quem me ensinou que às vezes precisamos ser quebrados para descobrir como somos fortes. Na primeira fila, Helena chorava de orgulho. E em Belo Horizonte, Dona Cida assistia pela televisão, balançando a cabeça e sorrindo. Eu não falei? Quando essa menina ficava quieta assim, é porque estava tramando algo grande. A vingança tinha se transformado em algo muito maior, em propósito, em missão, em transformação social. E Isadora Monteiro estava apenas começando. Início de 2026. Isadora tinha acabado de completar 1 ano como presidente do Banco Vasconcelos, e os resultados eram impressionantes. O banco havia crescido 150%, a carteira de clientes tinha triplicado, e eles agora tinham filiais em 5 cidades de Minas Gerais. E aí, pessoal, o que vocês estão achando dessa reviravolta? Deixem o like se vocês também torcem pela Isadora. Numa manhã de sábado, Isadora estava no escritório. Sim, ela trabalhava até nos fins de semana, quando recebeu uma visita inesperada. Com licença, presidenta, disse a secretária. O senhor Mateus está aqui. Mateus? Mas ele não tinha dito que vinha só na segunda-feira. Mateus entrou na sala com aquele sorriso meio sem jeito que ela conhecia desde criança. Surpresa, decidi vir um pouco mais cedo. Que bom! Como estão as coisas em São Paulo? Bem, mas... Na verdade, eu vim conversar com você sobre uma coisa importante. Isadora parou de mexer no computador e prestou atenção. Mateus estava nervoso, e ele só ficava nervoso quando era algo sério. Isa, estes 3 anos trabalhando juntos foram os melhores da minha vida. Para mim também, Mateus. Você é meu melhor amigo e meu sócio mais confiável. Amigo. Ele coçou a cabeça. É exatamente disso que eu quero falar. Isadora finalmente entendeu onde ele queria chegar. Mateus, deixa eu falar, por favor. Eu sei que você passou por coisas terríveis. Sei que o Rodrigo te machucou muito. Mas, Isa, eu estou apaixonado por você há anos. O silêncio na sala durou alguns segundos que pareceram eternos. Desde quando?
Desde sempre, na verdade. Desde que éramos crianças, eu já achava você especial. Mas aí você se apaixonou pelo Rodrigo, e eu pensei que não tinha chance. E por que não falou nada? Porque você estava ferida, estava se reconstruindo. Eu não queria ser mais um cara te pressionando. Queria que você me visse como eu realmente sou. Alguém que te admira, que acredita em você, que quer construir uma vida ao seu lado. Isadora se levantou e foi até a janela, olhando para Belo Horizonte lá embaixo. Mateus, você é a pessoa mais importante da minha vida, mas eu... Você não precisa responder agora, ele interrompeu. Só queria que você soubesse, porque a vida é curta demais para ficar escondendo os sentimentos. Naquela noite, Isadora não conseguiu dormir. Ficou pensando na conversa, em Mateus, em como os sentimentos às vezes chegam quando a gente menos espera. No domingo, ela foi almoçar na casa da família. Fazia tempo que não via os pais, Helena, e especialmente Dona Cida. Minha netinha! Dona Cida a recebeu com aquele abraço apertado, cada dia mais bonita e mais poderosa. Oi, vó! Como a senhora está? Bem, bem. Mas com uma curiosidade danada para saber por que você está com essa cara de quem está pensando em homem. Isadora quase engasgou com o suco. Vó! Ai, minha filha, eu tenho 82 anos. Sei reconhecer mulher apaixonada de longe. Helena, que estava na cozinha, veio correndo. Apaixonada? Por quem? Eu não disse que estou apaixonada. Não precisou dizer, Dona Cida falou, sentando na poltrona. Está escrito na cara. É o Mateus, né? Como é que as avós sabem de tudo? Como a senhora... Minha filha, aquele menino olha para você como se você fosse a 8ª maravilha do mundo. E você só não percebeu porque estava ocupada demais sendo poderosa. Helena se sentou ao lado delas. Isa, o Mateus é uma pessoa incrível. Ele sempre acreditou em você, mesmo quando você não acreditava em si mesma. Eu sei, é só que você está com medo, completou Dona Cida. Medo de se machucar de novo. Era exatamente isso. Vó, o Rodrigo me destruiu. Demorei 3 anos para me reconstruir. E foi exatamente por isso que você descobriu como é forte. Minha netinha, o Rodrigo foi um presente. Um presente terrível, mas um presente. Como assim? Se ele não tivesse te deixado na igreja, você nunca teria descoberto do que é capaz. Nunca teria virado essa mulher poderosa que você é hoje. Helena concordou. Isa, o Rodrigo te abandonou quando você precisava dele. O Mateus ficou do seu lado quando você não tinha nada para oferecer a não ser sonhos malucos. Era verdade. E outra coisa, Dona Cida continuou, amor não é só paixão, não. Amor é companheirismo, é confiança, é construir junto. E vocês já construíram tanto juntos. Na segunda-feira, Mateus voltou para São Paulo, mas ficou a promessa de que eles conversariam mais sobre o assunto. Durante as semanas seguintes, Isadora percebeu que estava prestando mais atenção nos detalhes, na forma carinhosa como Mateus falava com ela nas videoconferências, no jeito como ele sempre se preocupava se ela estava se alimentando bem, no orgulho que ele sentia pelos sucessos dela. Foi numa quinta-feira que o destino deu uma ajudinha. Presidenta, disse a secretária, tem um senhor aqui que quer falar com a senhora. Diz que é urgente. Que senhor? Rodrigo Vasconcelos. Isadora suspirou. Fazia meses que ela não via o ex-noivo. Desde que ele saiu do banco, tinha sumido completamente. Pode mandar entrar. Rodrigo entrou na sala muito diferente do homem arrogante que ela conheceu. Estava mais magro, com olheiras, roupa amassada, parecia derrotado. Oi, Isadora. Oi, Rodrigo, o que te traz aqui? Eu queria pedir desculpas. Isadora não esperava por isso. Desculpas? Pelo que eu fiz com você. Pela forma como te tratei. Você não merecia aquilo.
Ele se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Isa, estes 2 anos foram terríveis para mim. Perdi o emprego, a mulher me deixou levando metade dos meus bens, estou praticamente falido. Sinto muito ouvir isso. E sabe o que mais dói? É saber que enquanto minha vida desmoronava, a sua floresceu. Você se tornou exatamente o que eu sempre disse que você não era. Isadora olhou para ele com uma mistura de pena e compreensão. Rodrigo, você quer saber uma coisa? Eu te agradeço. Como assim? Se você não tivesse me deixado naquela igreja, eu nunca teria descoberto minha força. Nunca teria construído tudo isso. Você me fez um favor sem saber. Eu estraguei sua vida. Não, Rodrigo. Você libertou minha vida. Eles ficaram em silêncio por um momento. Isa, será que ainda há uma chance para nós? Isadora o olhou com carinho, mas sem nenhum vestígio da paixão que um dia sentiu. Rodrigo, nós somos pessoas diferentes agora. Você precisa encontrar seu próprio caminho e eu já encontrei o meu. Com o Mateus? Como ele sabia? Talvez, mas independente de com quem for, não será com você. Não porque eu te odeio, mas porque eu superei isso, superei você. Rodrigo saiu da sala cabisbaixo, mas não revoltado. Parecia que finalmente tinha entendido que aquele capítulo estava fechado para sempre. Naquela noite, Isadora ligou para Mateus. Oi, Mateus. Oi, Isa. Tudo bem? Quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. E se eu disser que também estou apaixonada por você, mas que estou com medo, você teria paciência comigo? Do outro lado da linha, o silêncio foi seguido por uma risada emocionada. Isa, eu esperaria uma vida inteira por você. Então, que tal a gente tentar? Tentar o quê? Tentar ser felizes juntos. E foi assim que Isadora Monteiro descobriu que depois da vingança, depois do sucesso, depois de todas as conquistas, o que realmente importava era encontrar alguém que amasse tanto seus sucessos quanto suas vulnerabilidades. O amor tinha chegado na hora certa, com a pessoa certa, do jeito certo. Obrigada por continuar aqui comigo, pessoal, porque essa história ainda vai te emocionar mais. 6 meses depois daquela conversa telefônica que mudou tudo, Isadora estava no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, esperando o voo para Brasília. Ao lado dela, Mateus organizava os documentos que iam apresentar no Banco Central. Nervosa, ele perguntou, pegando na mão dela. Um pouco, ela confessou. Não é todo dia que a gente pede autorização para abrir bancos em 3 estados diferentes. Vai dar tudo certo, o projeto está perfeito. Nos últimos meses, o relacionamento entre eles tinha florescido de uma forma linda e natural. Não tinha sido aquela paixão avassaladora e meio destrutiva que ela sentiu pelo Rodrigo. Era algo mais sólido, mais maduro, mais verdadeiro. Mateus tinha se mudado definitivamente para Belo Horizonte, e agora eles trabalhavam juntos não só como sócios, mas como um casal que dividia sonhos, planos e até as preocupações do dia a dia. Isa, ele falou, apertando a mão dela, independente do que acontecer hoje, eu quero que você saiba que sou muito orgulhoso de você. Por quê? Porque você transformou dor em propósito. Não muita gente consegue fazer isso. O projeto que eles iam apresentar em Brasília era ambicioso. Expandir o modelo do Banco Vasconcelos para São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 3 anos depois de assumir o comando, Isadora queria democratizar o acesso ao crédito em escala nacional. Senhores, disse o diretor do Banco Central na reunião, é impressionante o que vocês conseguiram em Minas Gerais. Redução de inadimplência, aumento do PIB regional, inclusão financeira. Vocês criaram um modelo que deveria ser replicado. Obrigada, Isadora respondeu. Acreditamos que acesso ao crédito é um direito básico para quem quer empreender. E os números comprovam isso. Em 3 anos, vocês financiaram mais de 50 mil pequenos negócios com inadimplência de apenas 1,8%.
é excepcional. A autorização foi aprovada por unanimidade. Na volta para Belo Horizonte, Mateus estava eufórico. Isa, você tem noção do que acabou de acontecer? Nós vamos ter bancos em 4 estados. Eu sei, é surreal. E pensar que tudo começou com você chorando numa kitnet em Perdizes. Isadora riu. E você me achando por acaso numa cafeteria. Não foi acaso, Isa, foi destino. De volta a Belo Horizonte, as mudanças começaram rapidamente. Isadora contratou os melhores executivos do mercado, montou equipes especializadas para cada estado e em 6 meses já tinha filiais operando em São Paulo e Rio de Janeiro. A sede em São Paulo ficava na Faria Lima, ironicamente no mesmo prédio onde ela tinha começado com a Crédito Fácil anos atrás. É engraçado, ela comentou com Helena durante uma visita à filial paulista. Parece que a vida me trouxe de volta ao lugar onde tudo começou, mas agora num patamar completamente diferente. Você não é mais a mesma pessoa, Isa. Não sou mesmo. Às vezes olho no espelho e penso, quem é essa mulher? É a Isadora que sempre existiu, mas que precisava de uma oportunidade para aparecer. Os resultados vieram rápido. Em 1 ano, o banco já tinha 50 mil clientes em São Paulo. 30 mil no Rio, e estava se preparando para abrir no Sul. Isadora virou capa da revista Forbes Brasil com a matéria A Mulher que Revolucionou o Sistema Financeiro Brasileiro. Aos 31 anos, dizia a reportagem, Isadora Monteiro comanda um império financeiro que atende mais de 200 mil clientes em 4 estados, com faturamento anual de 2 bilhões de reais. Dona Cida, aos 83 anos, guardava religiosamente cada matéria sobre a neta. Minha netinha na Forbes, quem diria que aquela menina que brincava de casinha ia virar empresária famosa? Mas nem tudo era trabalho na vida de Isadora. Numa sexta-feira à noite, Mateus a chamou para jantar num restaurante especial em Belo Horizonte. Por que tanta cerimônia? Ela perguntou, estranhando ele de terno e gravata. Não pode um namorado querer impressionar a namorada? Pode, mas você está estranho hoje. Durante o jantar, eles conversaram sobre os planos para abrir no Sul, sobre a nova campanha publicitária, sobre as metas do próximo trimestre. Até que na sobremesa, Mateus ficou visivelmente nervoso. Isa, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? Como assim? Você conquistou tudo que queria, sucesso, reconhecimento, realização profissional. Mas você é feliz? Isadora pensou por um momento. Sabe, Mateus, eu passei tanto tempo focada em vencer, em provar meu valor, que só agora estou parando para perceber que sim, eu sou feliz. E o que te faz mais feliz? Você. Ela respondeu sem hesitar. Ter você ao meu lado me faz mais feliz que qualquer prêmio ou reconhecimento. E foi então que Mateus se levantou, tirou uma pequena caixa do bolso e se ajoelhou ao lado da mesa. Isadora Monteiro, você quer casar comigo? O restaurante inteiro parou para olhar. Isadora ficou com os olhos cheios de lágrimas, mas desta vez, lágrimas de alegria. Mateus, você tem certeza? Tenho certeza de que quero passar o resto da vida admirando sua força, comemorando suas vitórias e te lembrando todos os dias de como você é especial. Então sim, claro que sim. O restaurante inteiro aplaudiu quando eles se beijaram. O casamento foi marcado para dezembro, exatamente 4 anos depois daquele dia terrível na igreja de São Francisco. Vai ser na mesma igreja? Perguntou Helena. Vai sim. Quero transformar aquele lugar de símbolo de humilhação em símbolo de recomeço. Os preparativos foram completamente diferentes do primeiro casamento. Desta vez, Isadora pagou tudo com seu próprio dinheiro. Escolheu cada detalhe pessoalmente e, principalmente, tinha certeza absoluta de que o noivo ia aparecer. Uma semana antes do casamento, ela recebeu uma ligação inesperada. Isadora,
Aqui é o Rodrigo. Oi, Rodrigo. Eu soube que você vai casar. Soube. Queria te desejar felicidade, de verdade. Obrigada. E queria pedir desculpas mais uma vez. Pelo que eu fiz, pelo tempo que demorei para crescer como pessoa. Rodrigo, já está tudo perdoado. Você está bem? Estou. Consegui um emprego numa empresa de consultoria aqui em São Paulo. Não é muito, mas estou reconstruindo minha vida. Fico feliz em saber. Isa, vocês vão ser muito felizes. O Mateus é um cara de sorte. Obrigada, Rodrigo, de coração. No dia do casamento, a igreja de São Francisco estava linda, decorada com flores brancas e douradas. 200 pessoas, as mesmas que viram sua humilhação 4 anos antes, agora celebravam sua felicidade. Dona Cida, de 83 anos, estava na primeira fileira chorando de emoção. Eu não falei que minha netinha ia dar a volta por cima? Helena era a madrinha, emocionada e orgulhosa, e quando Isadora entrou na igreja, no mesmo corredor onde tinha sido abandonada, ela não estava mais nervosa ou insegura, estava radiante. Mateus a esperava no altar com aquele sorriso apaixonado que ela aprendeu a amar. E quando eles se olharam, Isadora soube que tinha encontrado não só o sucesso profissional, mas a completude pessoal. Você está linda, ele sussurrou quando ela chegou ao altar. Estou feliz, ela respondeu. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, Isadora Monteiro estava simplesmente, completamente feliz. Dezembro de 2026. O dia do casamento tinha chegado. E Belo Horizonte amanheceu com um céu azul perfeito, como se até o tempo estivesse conspirando para que tudo fosse perfeito. Isadora acordou na casa dos pais. Tinha dormido lá na noite anterior, seguindo a tradição. Dona Cida já estava na cozinha desde as 5 da manhã, preparando o café da manhã. Bom dia, noivinha, a avó disse com aquele sorriso de quem sabia que ia ser um dia especial. Bom dia, vó. A senhora dormiu bem? Dormi nada. Fiquei a noite toda pensando em como nossa família cresceu. Hoje você casa, daqui a pouco vem os bisnetos. Vó! Isadora riu. Primeiro deixa eu casar. Helena chegou cedo para ajudar com os preparativos. Ela trouxe uma equipe completa, cabeleireira, maquiadora e até uma fotógrafa para registrar todos os momentos. Isa, você está nervosa? Estranhamente não. Estou ansiosa, feliz, mas não nervosa. É porque desta vez você tem certeza de que o noivo vai aparecer. Desta vez eu sei que estou casando com a pessoa certa. Às 10 da manhã, enquanto Isadora estava sendo maquiada, Helena recebeu uma ligação estranha. Alô? Helena, aqui é o Rodrigo. Helena ficou surpresa. Rodrigo nunca ligava para ela. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo. Olha, eu sei que hoje é o casamento da Isa, e eu queria saber se seria possível conversar com ela por alguns minutos. Rodrigo, ela está se arrumando? É rápido, Helena, prometo, é importante. Helena olhou para a irmã, que acenou positivamente. Tudo bem, mas tem que ser rápido. Rodrigo chegou à casa dos Monteiro 15 minutos depois. Estava bem diferente do homem arrogante que Isadora conhecera. Mais simples, mais humilde, parecia em paz consigo mesmo. Oi, Isa! Oi, Rodrigo! O que houve? Eles se sentaram na varanda da casa, onde brincavam quando eram crianças, porque sim, eles se conheciam desde pequenos, mas tinham perdido o contato durante a adolescência. Isa, eu vim aqui porque precisava te dar uma coisa. Ele tirou do bolso um envelope. O que é isso? É uma carta. Uma carta que eu escrevi para você 4 anos atrás, no dia que deveria ter sido nosso casamento. Isadora pegou o envelope confusa. Mas você deixou uma carta. Aquela dizendo que eu não estava à altura. Não, Isa. Aquela carta foi escrita pelo meu pai. Como assim? Rodrigo respirou fundo. Na manhã do nosso casamento, eu acordei nervoso, mas feliz.
Estava me arrumando quando meu pai chegou no quarto com aquela conversa de posição social, altura da família, essas coisas. Isadora escutava em silêncio. Ele disse que se eu casasse com você, seria deserdado. Que a família nunca aceitaria uma menina simples como herdeira do nome Vasconcelos. E você concordou com ele? Não, eu briguei, Isa. Disse que te amava, que não me importava com dinheiro. Mas aí ele me mostrou uns documentos. Que documentos? Comprovando que a empresa estava com problemas sérios. Disse que se eu não casasse com alguém que trouxesse dinheiro para a família, todos nós íamos perder tudo. Isadora começou a entender. E a Fernanda era filha de um senador rico. O casamento com ela traria os contatos e o dinheiro que a família precisava. Então você escolheu o dinheiro? Não, Isa. Eu escolhi a covardia. Rodrigo se levantou e começou a andar pela varanda. Eu escrevi essa carta para você explicando tudo, pedindo para esperar por mim, dizendo que ia encontrar uma forma de resolver a situação, mas meu pai pegou a carta, rasgou e escreveu aquela outra, a que você recebeu. Isadora abriu o envelope com as mãos tremendo. A letra era realmente de Rodrigo, mas o conteúdo era completamente diferente. Minha querida Isa, se você está lendo esta carta, é porque não tive coragem de enfrentar meu pai e lutar por nós. Não é que você não seja boa o suficiente para mim, é que eu não sou corajoso o suficiente para você. Você merece alguém que te escolha sempre, em qualquer circunstância. Me perdoa por ser fraco demais para ser o homem que você merece. Te amo, mas não sou digno do seu amor. Rodrigo. Lágrimas rolaram pelo rosto de Isadora. Por que você está me contando isso agora? Porque durante esses 4 anos eu vi você se transformar na mulher mais poderosa e admirável que eu conheço. E percebi que meu pai estava errado. Você sempre foi superior a todos nós. Rodrigo, deixa eu terminar, por favor. Eu me casei com a Fernanda por interesse, perdi você por covardia e acabei perdendo tudo mesmo assim. A empresa, o casamento, a dignidade. Ele se ajoelhou na frente da cadeira dela. Isa, eu não vim aqui pedir uma segunda chance. Eu vim pedir perdão. Perdão por ter sido fraco, por ter deixado meu pai decidir minha vida, por ter te machucado quando você só me deu amor. Isadora chorou. Não de raiva ou tristeza, mas de uma emoção complexa que misturava compreensão, perdão e até um pouco de alívio. Rodrigo, levanta. Ele se levantou e ela fez algo que surpreendeu os dois. Deu um abraço nele. Eu te perdoo, de coração. Obrigado, mas você precisa entender uma coisa. Mesmo que eu soubesse da verdade naquela época, mesmo que você tivesse me explicado tudo, nós não íamos dar certo. Por quê? Porque você teria passado a vida inteira tentando me proteger do mundo, e eu precisava descobrir como me proteger sozinha. Você me vê como alguém frágil que precisa de cuidados. O Mateus me vê como uma guerreira que escolhe ter um companheiro. Rodrigo sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Acho que você está certa. Rodrigo, você é uma boa pessoa que fez escolhas ruins numa época difícil. Isso não te define. E agora? O que eu faço com essa vida? A mesma coisa que eu fiz. Você se reconstrói. Não pelo dinheiro, não pela família, não por ninguém. Por você mesmo. Rodrigo acenou com a cabeça. Isa, posso te pedir uma última coisa? O quê? Seja muito feliz hoje. Você merece toda a felicidade do mundo. 2 horas depois, Isadora estava entrando na igreja de São Francisco. Mas desta vez não havia ansiedade, medo ou insegurança. Havia apenas gratidão. Gratidão por ter sido forte o suficiente para se reconstruir. Gratidão por ter encontrado o amor verdadeiro. Gratidão até pelos momentos difíceis que a transformaram na mulher que era hoje. Mateus a esperava no altar com aquele sorriso que derretia o coração dela.
Helena estava ao lado como madrinha, Dona Cida na primeira fileira secando as lágrimas, os pais orgulhosos. E quando o padre perguntou: "Aceita Mateus como seu esposo?", Isadora respondeu com a voz firme e emocionada: "Aceito, para sempre." Depois da cerimônia, na festa, Dona Cida puxou Isadora para um canto. "Minha netinha, você viu como o Rodrigo estava diferente? Vi, vó, ele cresceu. E você conseguiu perdoar de verdade?" "Consegui. Sabe por quê? Porque perdoar não é sobre ele, é sobre mim. É sobre não carregar mais esse peso." "Ai, que orgulho! Minha neta não só virou empresária famosa, virou sábia também." Naquela noite, dançando com Mateus na festa de casamento, Isadora olhou ao redor e viu todas as pessoas que amava. A família, os amigos, os funcionários que se tornaram família. "Em que você está pensando?", Mateus perguntou. "Estou pensando que às vezes a vida nos quebra, não para nos destruir, mas para nos mostrar como somos indestrutíveis." "E agora?" Agora começamos nossa própria história." E foi assim que Isadora Monteiro fechou definitivamente o capítulo da mulher que foi humilhada no altar e abriu o capítulo da mulher que escolheu o amor verdadeiro. 5 anos depois. Dezembro de 2031. Isadora estava na varanda da casa nova em Gramado, na Serra Gaúcha, observando seus filhos gêmeos de 2 anos brincando no jardim. Antônio e Lúcia, nomes que homenageavam os avós, eram a alegria da casa. "Mamãe, olha!", gritou Antônio, mostrando uma flor que tinha colhido. "Que linda, meu amor!", Isadora respondeu, enquanto balançava Lúcia no colo. Mateus chegou em casa naquele momento, vindo de uma reunião na filial de Porto Alegre. "Como foi o dia da mamãe?", ele perguntou, dando um beijo nela e fazendo carinho nos filhos. "Produtivo. Fechamos a aquisição do banco em Santa Catarina." Aos 36 anos, Isadora comandava o maior banco digital do sul do Brasil. O Banco Monteiro Vasconcelos, que tinha mantido parte do nome original como homenagem à história, agora operava em 8 estados. Atendia mais de 500 mil clientes e tinha faturamento anual de 8 bilhões de reais. Mas o mais importante, havia mudado a vida de milhares de pessoas. "Como está a campanha dos microcréditos rurais?", Mateus perguntou. "Maravilhosa. Já financiamos 200 pequenos produtores só no Rio Grande do Sul. A inadimplência está em 0,8%. "Incrível! E tem mais. A Dona Conceição, lembra dela? Aquela da confeitaria de Belo Horizonte?" "Claro! Ela agora tem uma rede de 5 lojas e quer fazer franchising." Eles riram. Projetos como o da Dona Conceição se multiplicavam pelo país inteiro. O banco tinha se tornado referência em inclusão financeira e desenvolvimento regional. Naquela noite, depois de colocar os gêmeos para dormir, Isadora e Mateus se sentaram na varanda para conversar. Um ritual que mantinham desde que se casaram. "Isa, chegou uma carta hoje", Mateus disse, entregando um envelope. Era de Rodrigo. Nos últimos anos, eles trocavam cartões de Natal e alguns e-mails esporádicos. Rodrigo tinha se reconstruído profissionalmente, trabalhava numa consultoria em São Paulo e, segundo as últimas notícias, estava namorando uma professora. "O que ele diz?", Isadora abriu a carta. "Querida Isa, espero que você e Mateus estejam bem, assim como os pequenos Antônio e Lúcia. Vi a matéria sobre vocês na revista Época, o casal que revolucionou o sistema financeiro brasileiro. Fiquei muito orgulhoso. Não orgulhoso como alguém que já fez parte da sua vida, mas orgulhoso como alguém que teve o privilégio de testemunhar sua jornada. Queria te contar que estou noivo da Marina, a professora que te falei. Vamos casar em março. É engraçado, demorei 35 anos para entender o que é amor verdadeiro. Aprendi observando vocês dois.
Obrigado por ter me ensinado, mesmo sem saber, que perdoar é a coisa mais poderosa que existe. Desejo toda a felicidade para sua família. Com carinho e admiração, Rodrigo. Isadora sorriu. Ele parece feliz. E você? Como se sente sabendo que ele está bem? Aliviada, feliz por ele. Rodrigo era uma boa pessoa que se perdeu por um tempo. Que bom que se reencontrou. Você não tem mais nenhum ressentimento? Nenhum, Mateus. Sabe por quê? Porque tudo o que aconteceu me trouxe até aqui. Até você, até nossos filhos, até esta vida que construímos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o vento na serra. Isa, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, mudaria? Isadora pensou por um longo momento. Não, não mudaria nada, nem mesmo aquele dia terrível na igreja. Por quê? Porque aquele dia me ensinou que eu era muito mais forte do que imaginava. Me ensinou que dor pode ser transformada em propósito. Me ensinou que às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Uma semana depois, Isadora teve uma surpresa. Dona Cida, agora com 88 anos, anunciou que queria fazer uma viagem especial. Quero conhecer todas as cidades onde minha neta tem banco, ela declarou. E foi assim que Dona Cida embarcou numa turnê de um mês, visitando as filiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Porto Alegre. Em cada cidade, ela era recebida como uma celebridade. Os funcionários sabiam que ela era a avó da presidente, mas principalmente sabiam que ela era aquela senhora sábia que sempre acreditou na neta. Dona Cida, perguntou um gerente em São Paulo, qual o segredo da Isadora? Ah, meu filho, não tem segredo não. É só nunca desistir de si mesmo, e quando alguém disser que você não serve, você prova que serve e mais um pouco. Em março de 2032, Isadora recebeu um convite especial. Falar na formatura da FGV para jovens empreendedores. Queridos formandos, ela disse no discurso, eu estou aqui hoje não como alguém que sempre teve sucesso, mas como alguém que transformou fracasso em aprendizado. A plateia de 500 jovens a escutava em silêncio absoluto. Há 10 anos, eu era uma mulher humilhada, abandonada, que acreditava que seu valor dependia da aprovação dos outros. Hoje, eu comando uma empresa que mudou a vida de 500 mil de pessoas. Qual foi a diferença? Não foi sorte, não foi ajuda de ninguém. Foi a decisão de acreditar em mim mesma, mesmo quando ninguém mais acreditava. Vocês vão enfrentar rejeições, vão ouvir muitos nãos. Vão ter dias em que vão querer desistir. Nesses momentos, lembrem, cada não é um redirecionamento para o sim certo. E, principalmente, nunca deixem que ninguém defina quem vocês são. Somente vocês podem escrever sua própria história. O discurso foi aplaudido por 5 minutos seguidos. Vários jovens se aproximaram depois para agradecer e compartilhar suas próprias histórias de superação. Numa tarde de junho, Isadora estava no escritório em Porto Alegre quando recebeu uma ligação especial. Isadora Monteiro? Sim. Aqui é da Presidência da República. O presidente gostaria de convidá-la para integrar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico. Isadora quase derrubou o telefone. Era um dos maiores reconhecimentos que um empresário brasileiro poderia receber. Seria uma honra. Perfeito. A senhora será a conselheira mais jovem da história. Naquela noite, comemorando com a família, Mateus fez um brinde especial. A mulher que transformou uma humilhação pública numa missão de vida. A mãe dos meus filhos, a companheira dos meus sonhos, a pessoa mais corajosa que eu conheço. Mateus. Não, deixa eu terminar. Isa, você não apenas venceu na vida, você elevou todo mundo que te cercou, seus funcionários, seus clientes, sua família. E todos nós somos pessoas melhores por termos você em nossas vidas.
Em dezembro de 2032, exatamente 10 anos depois de ter assumido o Banco Vasconcelos, Isadora decidiu escrever um livro contando sua história. Como Transformar Dor em Poder se tornou um best-seller nacional. Milhares de mulheres escreveram cartas contando como a história dela as inspirou a recomeçar suas próprias vidas. Cara Isadora, dizia uma das cartas, eu estava passando por um divórcio difícil e me sentindo destruída quando li seu livro. Hoje, 2 anos depois, tenho minha própria empresa e sou mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Obrigada por me mostrar que recomeçar não é só possível, é libertador. Numa manhã de janeiro de 2033, Isadora estava tomando café com Dona Cida quando sua avó fez uma observação. Minha netinha, você se lembra do que eu falei naquele dia, quando você chorava no quarto depois do casamento desfeito? Lembro, vó. A senhora disse que eu tinha 2 opções, ficar chorando ou mostrar para o mundo quem eu realmente era. E você escolheu mostrar. Mas sabe o que eu mais admiro em você? O quê? Não é o sucesso, não é o dinheiro, não é a fama. É que você se tornou uma pessoa melhor, mais sábia, mais generosa, mais humana. Aprendi com a senhora, vó. Não, minha filha, você já tinha isso dentro de você. Só precisava descobrir. Em maio de 2033, numa tarde especial, Isadora levou os gêmeos para conhecer a igreja de São Francisco, em Belo Horizonte. Mamãe, por que essa igreja é especial? Perguntou o pequeno Antônio. Porque foi aqui que mamãe aprendeu uma lição muito importante. E que lição? Que às vezes as piores coisas que acontecem com a gente podem se transformar nas melhores. Como assim? Um dia, quando vocês forem maiores, mamãe conta a história completa. Mas por agora, vocês só precisam saber que esta igreja representa recomeço, perdão e a força que todos nós temos dentro de nós. Lúcia, mesmo pequena, apontou para o altar. Mamãe, aqui é bonito. É sim, minha filha, muito bonito. E Isadora sorriu, lembrando da mulher quebrada que chorou naquele mesmo altar 10 anos atrás. Aquela mulher não existia mais. No lugar dela, havia uma empresária respeitada, uma mãe amorosa, uma esposa feliz e, principalmente, uma pessoa que descobriu que sua força interior era inesgotável. E você, que acompanhou essa história até aqui, qual foi a maior lição que tirou dessa jornada de superação? Me conta nos comentários. E se você acredita que todo mundo merece uma segunda chance de mostrar seu valor, se inscreve no canal e deixa o like. Isso realmente ajuda a gente a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Porque no final das contas, a história de Isadora Monteiro nos ensina algo fundamental. Não importa quantas vezes a vida nos derrube, sempre há uma chance de nos levantarmos mais fortes, mais sábios e mais determinados. Às vezes, o maior favor que alguém pode fazer por você é sair da sua vida, porque é aí que você descobre quem realmente é e quem você pode se tornar.